Uma mulher foi presa em 2013 com drogas em seu corpo. Ela estava no aeroporto de Guarulhos quando a Polícia Federal a engatou. Ela estaria no transporte de drogas para Amsterdã. Ela iria para Amsterdã, na Holanda, levando essa droga. E iria ganhar, pela promessa dos traficantes, R$10 mil. Ela foi presa em flagrante, ficou recolhida lá no Carandiru, em São Paulo, e lá, no tempo dela de cadeia, escreveu o livro Embarque Cancelado. Diz ela que já cumpriu a sua pena, que já chegou ao regime aberto, só que ainda está com monitoramento de tornozeleira eletrônica. Peraí, regime aberto? Monitorada? Parece que uma coisa não condiz com a outra, né? Ou então ela deveria estar em um regime semi-aberto com monitoramento. Aí tudo bem, você tem uma prisão domiciliar, você bota a tornozeleira na pessoa, né, amigo? Agora, liberdade com tornozeleira é o que o doutor Aquino, o doutor Alexandre Aquino, está contestando na justiça. O que ele quer? Já que ela cumpriu a pena, já que ela está em liberdade, que tirem a tornozeleira eletrônica. Diz ela que criou juízo, que criou vergonha, já escreveu um livro porque ela sofreu muito dentro da cadeia. Nós estamos em frente ao fórum da cidade de Cambé. O doutor Alexandre Aquino está aqui com a Naja, que é cliente dele. Doutor, como é que foi a situação do caso dela e o porquê que vocês estão aqui? A situação do caso da Naja foi um caso atípico. Eu tenho 17 anos de advocacia, eu nunca vi um absurdo como esse. A Naja ela foi condenada em 2013, Jefferson, no crime de tráfico internacional de drogas. Ela estava levando cocaína pelo corpo todo para Amsterdã, na Europa. E aí ela foi presa no aeroporto de Guarulhos pela Polícia Federal. Naquele momento que ela foi presa, foi condenada, não era eu o advogado da causa, ela foi condenada, ficou um tempo presa, se arrependeu da situação dela e eu vendo o caso dela, ela escreveu um livro, Jefferson, um livro que chama Embarque Cancelado, que o quê? O livro eu li não terminei ainda, mas estou lendo. No livro ela fala que Deus que cancelou o embarque dela, que hoje ela leva a experiência que ela teve com o tráfico de droga para as outras mulheres que querem levar isso, que é uma renda volumosa, né? Mas ela, segundo ela me falou, não compensa. Bom, o que aconteceu? O juiz deu o regime semiaberto para ela, ela cumpriu um pouco da pena e progrediu para o regime aberto. No caso, só que o juiz lá, eu não sei se ele faltou na aula de direito, o juiz lá de São Paulo, de Guarulhos, mas ele deu o aberto monitorado, aberto com vigilância. Isso não existe na cidade de Londrina, em Guarulhos, na Bahia não tem isso, o aberto com vigilância. Ou seja, ela está no regime aberto, mas tem que estar com tornozeleira. Não existe isso aí, isso está prejudicando, já prejudica há um ano a vida dela, porque ela tem um filho autista, ela não consegue trabalho. E aí eu resolvi entrar no caso, eu pedi o processo de Guarulhos que fosse remetido aqui para Cambé, porque ela é moradora da cidade de Cambé. E hoje eu estive falando com o promotor público daqui de Cambé, que já sinalizou que hoje ainda ele vai dar o parecer a princípio favorável para retirar o monitoramento dela, porque é um absurdo. Ela está um ano no regime aberto, monitorado, não tem lógica. Ela está num regime, ela saiu do regime para entrar no mais gravoso. Ou seja, ela está no aberto, mas ela não pode andar, ela não pode ir no shopping. Então depois que conceder, que eu acredito que a semana que vem nós já vamos ter o sucesso da retirada do monitoramento dela, eu já vou providenciar uma ação indenizatória contra o Estado de São Paulo, contra o governo do Estado de São Paulo, para que ele possa ser responsabilizado por todos os prejuízos que a Naja teve nesse ano. A ausência de ficar perto do filho, a falta de serviço, o desemprego que ela passou e tudo isso, porque o monitoramento, ela já chega a pedir uma vaga para um trabalho, já é um estigma ruim que o empregador vê. A tornozeleira é bandido. E normalmente não é assim. Não é porque o cara está de tornozeleira ou a pessoa está de tornozeleira que é bandido, mas é um estigma que a própria sociedade é causa. Então nós vamos entrar com ação indenizatória contra o Estado de São Paulo
para ele poder reparar os danos que foi causado. Doutor, inclusive aqui, né, o promotor, o juiz não estão sabendo que ela está de tornozeleira, né? Não estão sabendo. Tanto é que o juiz colocou aqui, porque na visão, inclusive, do servidor, não tem lógica também. Ela está de monitoramento se ela está no aberto. Ou seja, o juiz acha que ele quis inovar a lei de execução penal, mas não é o momento. Para inovar a lei de execução penal, tem que ir para o Congresso, tem que fazer a lei e o presidente sancionar. O juiz não pode fazer isso. Todo acusado, todo sentenciado tem que cumprir o que a lei manda, o que a lei determina, como o Camargo sempre fala. Foi condenado tanto, tem que cumprir tanto. Mas se a lei prevê, como o Camargo que é bacharel em direito e entende do mundo jurídico, ele sempre fala, eu sou fã dele, assisto o programa dele, o que ele fala? Não, para mim tem que ser assim, o cara tem que cumprir tanto, tem que cumprir tanto. Mas se a lei prevê que cumpre tanto, progride de regime, tem que fazer o que está cumprindo a lei. Agora não pode mudar a regra do jogo no meio do campeonato, né? Não pode mudar a regra do jogo no meio do campeonato. Ela está no aberto, mas está no regime mais gravoso, ou seja, está no aberto para inglês ver, está no aberto, mas está com tornozeleira. Ela, a Naja Santana, 2013 foi presa, passou um tempo na cadeia e agora está pleiteando que tirem a tornozeleira eletrônica dela. Ela disse que aprendeu a lição. Estava transportando drogas para Amsterdã, caiu em cana, passou um tempo fechada na cadeia e lá na cadeia escreveu um livro que ela mesma publicou e ela mesma lançou. Nós estamos com a Naja Santana, que foi presa em 2013. Ô Naja, em 2013, quantos anos você tinha? Você era jovem e foi aliciada para cometer um crime. Você sabia que ia dar todo esse problema na época para você? Na época até poderia ter uma noção da consequência, mas sabe aquela fase de tá tudo bem, não vai acontecer nada, se eu perder vai ser pouco? Eu não tinha uma dimensão do que eu poderia perder, né? Então aconteceu um aliciamento, aconteceu um convite, aconteceu uma oferta e eu, descrente do que eu poderia verdadeiramente perder, aceitei. Então na época eu tinha uns 22, 23 anos, né? Era uma pessoa que não tinha muita responsabilidade, senso de responsabilidade com a vida adulta já, com o sentimento da minha mãe, como ela iria receber uma notícia da filha presa, né? Tanto que eu fui para outro país, cheguei a fazer a viagem 2 vezes, fui mesmo, transportei, e na 3ª vez aconteceu a prisão, né? Que eu vejo para mim como a mão de Deus, porque se isso não tivesse acontecido, eu nem sei se eu estaria aqui, eu não sei qual teria sido o meu destino, provavelmente estaria, né, continuando, sem interrupções, né? Então graças a Deus aconteceu isso, mas eu não tinha uma noção ampla do que eu estou vivendo hoje naquela época. Você lembra mais ou menos quanto que você ganharia para poder fazer o transporte? Lembro, na época eu cheguei a ganhar nas 2 viagens, cada viagem 10 mil euros. Então cada viagem na época eu ganhava 10 mil euros. Na 3ª não seria diferente, eu ia ganhar também. E o que foi para você todo esse tempo? 10 anos da sua vida, quanto tempo você ficou preso em regime fechado? Como é que foi isso para você? Como é que foi os seus familiares? Como é que eles aceitaram isso? Como é que eles foram te visitar? Como é que te viram a primeira vez? Como é que foi para mim? Muito difícil. Primeiro porque eu fui presa em Guarulhos, numa cidade-estado na qual eu não conheço ninguém, eu não era residente lá, na época eu morava em Foz do Iguaçu. Então quando veio a notícia da prisão, que eu fiquei no antigo Carandiru, que todo mundo sabe o que aconteceu lá, né, anos atrás, o massacre, é um ambiente totalmente opressor, é um ambiente onde que você entra, você já sente o peso do lugar. Então para mim foi muito difícil, não só ficar privada de liberdade, mas a ausência do contato com a minha família. Então quando a minha mãe soube, né, que eu estava presa, que tinha acontecido isso, ela, pedagoga na época, concursada pelo município em Foz do Iguaçu, ela foi exonerada, porque ela não suportou. Então quando eu falo do peso que eu não tinha dimensão, é disso também que eu tô falando. A minha mãe perdeu, ela foi exonerada de um cargo público porque ela não aguentou, psicologicamente falando. Ela simplesmente jogou tudo pro ar, entrou numa depressão profunda, quase tentou suicídio um dia. Então ela conseguiu ir me ver, porque ela já estava numa fase de, né, não suportar a notícia. Quando eu recebi minha mãe lá, foi muito impactante para mim. Foi muito difícil para mim ter que ver a minha mãe naquela situação. Mas eu ainda não entendia, ainda assim, a dimensão do que estaria por vir e do peso de tudo isso. Então a minha família sofreu muito. Foi tudo muito difícil, porque na época o meu irmão já estava preso. E na época eu era uma universitária de direito.
E eu tinha a seguinte narrativa: bandido bom é bandido morto. Meu irmão preso, eu falava, ó, que morra aí dentro. Eu era essa pessoa. Eu era a pessoa que julgava e condenava todo mundo. Não tinha pra mim uma questão de, vamos ver o que fez. Não, não existia. Tá lá, merece, tem que morrer. Essa era a minha narrativa. Até que eu me vi dentro de um lugar. Então o que fez você escrever o livro? Justamente isso, para contar, para compartilhar. Porque assim, isso aconteceu em 2013, nós estamos em 2023, 10 anos depois. Eu tô colhendo o resultado de uma escolha negativa, de um sim que eu dei quando eu não deveria ter dado. Eu tive a possibilidade de dizer sim ou não. Sim, houve o aliciamento, mas foi uma decisão minha. Ninguém colocou uma arma na minha cabeça e falou, vai lá, eu escolhi. E hoje eu colho isso, essa decisão. Então eu quero compartilhar com outras pessoas. Cara, tá recebendo uma proposta assim? Não vale a pena. Porque eu tive que ir na delegacia me entregar. Não foi a polícia que foi na minha casa me prender. Quando saiu o mandado de prisão, eu entendi que aquilo que eu fiz lá atrás eu tinha que pagar. Porque eu tinha que zerar. A minha vida tem que recomeçar. Antes de me entregar na delegacia, se eu visse uma viatura, eu ficava... Eu vivia trancada dentro de casa. Eu estava presa em liberdade. Eu não podia viajar, porque corria o risco de alguém me abordar na estrada e ver um mandado de prisão. Então eu colhi amargamente os frutos disso.